A porta que Deus entrou. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos no Ezequiel capítulo 44, da qual iremos ler 3 dos versículos. Encorajo vocês a ler todos eles para entender o devocional. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Diz assim então a palavra santa do Senhor. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Disse-me o Senhor: filho do homem, note bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Estamos, irmãos, no capítulo 44 de Ezequiel. Deus diz que ninguém poderá entrar pela porta oriental. Ela deveria permanecer fechada. Neste contexto, podemos ver algumas possíveis observações. Primeiro, quando Deus entra pela porta, ninguém mais pode entrar por ela. E segundo, quando Deus entra, ele fica até enquanto encontrar motivos espirituais para estar nela. Fazendo uma releitura, irmãos, para o Novo Testamento, podemos dizer que Deus permanece em um coração puro e sincero. Se lemos Apocalipse no capítulo 3, do versículo 8, diz: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus deseja que tenhamos comunhão com Ele, irmãos. Essa comunhão requer vida de oração, leitura de sua palavra e a prática dela. Deus deixou a porta aberta. Essa porta é Jesus e sua palavra. Se nós aguardarmos e mantermos nossos corações e mentes puras em Deus. Mateus no capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Fawcett diz em seu comentário que, no versículo 1, tudo estava pronto para a recepção, como a glória de Shekinah era a distinção peculiar do antigo templo. Assim, deveria estar no novo templo em um grau muito mais transcendente com o novo templo. Então, como a glória da Shekinah não estava no segundo templo, prova que não pode ser aquele templo que se entende na profecia, ou seja, Jesus era a profecia. João no capítulo 10, o versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, irmãos, que nos dá acesso à vida eterna, o caminho que nos leva a Deus. Ezequiel fez um prenúncio do Messias e a glória de Deus no novo templo. Esse é os nossos corpos e mentes, irmãos. Hebreus no capítulo 8, versículo 10 diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração.
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora temos a porta entre nós. Jesus, a glória de Deus, veio a nós. Essa é a maior alegria e privilégio que podemos ter. A Shekinah de Deus veio a nós. Por isso ele deseja que nunca neguemos o seu grandioso nome em meio à sociedade e a todos ao nosso redor. Outra vez podemos observar que o próprio Senhor diz no versículo 3 de Ezequiel 44 que o príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Lógico que na visão daquele momento o príncipe se referia ao rei de Israel. Fawcett comenta que deve significar o governante civil sobre o Messias e sua conexão com a porta do Oriente, pela qual o Senhor retornou ao seu templo, implica que, como um governando sob Deus, ele deve permanecer em um local de proximidade peculiar a Deus. Ele representa o Messias que entrou no céu, o verdadeiro santuário, por um caminho que nenhum outro poderia. A saber, pela sua própria santidade, todos os outros devem entrar como pecadores pela fé em seu sangue, pela graça. Isto é, hoje sabemos que essa passagem de Ezequiel é uma visão messiânica, se referindo ao próprio Jesus Cristo. Deus havia prometido que em torno da descendência de Davi iria restaurar aqueles chamados os remanescentes, e essa restauração só é possível apenas do Cristo Jesus. Hoje, irmãos, essa porta é chamada pelos muçulmanos de porta dourada, que também para eles a consideram sagrada. Deus também enfatiza que apenas ele é herança dos sacerdotes no estudo de Ezequiel 44. Ou seja, apenas ele é a porta que abriu aos sacerdotes. Deus é quem os guia e sustenta esses sacerdotes. E que muitos destes se distanciaram dele, e a consequência de sua iniquidade, todos foram proibidos de estar na presença dele. Hoje, irmãos, nós somos o sacerdócio santo de Deus. Os infiéis não mais poderão se aproximar dele e nem se ver como um sacerdote. Mas os que são fiéis e se mantiverem na presença do Senhor, estes poderão se aproximar diante dele apenas também se forem fiéis. Interessante que também no versículo 18, diante de tantos ensinamentos, Deus fala até das vestimentas para não suar, e que não vestirão nada que os faça transpirar. Deus manda até eles deixar essas vestimentas que entraram na presença do Senhor guardada em um quarto, visto que até as vestimentas dos sacerdotes poderiam abençoar o povo, e Deus não queria a bênção ao povo infiel. Deus também gosta de cabelo aparado, sabe, irmãos? Nem comprido e nem careca, diz Ezequiel 44, 20. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, deve cortá-lo como convém. E muitos outros ensinamentos tem no capítulo 44, até sobre casamento. Enfim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, hoje sabemos que há duas portas. Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e o 14, diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Qual você vai escolher? Entendam que apenas os fiéis e os que se mantiverem na presença do Senhor, estes poderão se aproximar diante do Senhor.
Seja no Antigo Testamento ou Novo Testamento, é o mesmo modo. Deus é o mesmo e hoje, apenas em Jesus, chegamos à presença dele, pois Jesus é essa porta. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por chegarmos à tua presença em nome de Jesus. Jesus é a porta. Pai, obrigado por esse privilégio, Deus. Louvado seja o Senhor. Entregamos cada irmão, cada ouvinte, cada irmã em tuas mãos, que eles entendam que Jesus é essa porta e que nós somos privilegiados em podermos estar nela. Deus, abençoa cada irmão, cada irmã e cada ouvinte. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.